Treta modo on. Na reunião de conselho do Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, falou sobre as projeções do Flamengo, que são muito animadoras, e também falou de algumas coisas que geraram polêmica. E pessoas, os parasitas de plantão, que sabem que qualquer coisa que envolva o Flamengo dá audiência, já resolveram descontextualizar tudo para poder, vamos dizer assim, aumentar o interesse pelo assunto. Aqui é o Eudiniel. Vamos começar pelo que, se você me conhece nos jogos, você me conhece por esse nome, ou Vini Simas. Eu falo aqui sobre futebol de botão, games, é um universo de opiniões aqui. E se você gostar do vídeo, você segue, se inscreve, participa do canal, comenta, tá? Se você tiver alguma sugestão de um time de futebol de botão que eu ainda não tenha mostrado, me fala, que eu sou colecionador, então sempre é bom ter esses insights. Bem, galera, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, resolveu escancarar de vez e dar pano pra manga. E falou de algumas projeções para o Flamengo, falou que o Flamengo poderia até ter investido mais, mas não investiu. Assim, eu gostei muito da entrevista dele na Flamengo TV, com a reunião do conselho, gostei bastante, mas tem uma parte que eu discordo em partes, mas eu discordo, mas não posso descontextualizar o que ele falou. Então vamos começar pelo que interessa, pelo que é legal de ver, porque é uma crítica interessante a como a torcida do Flamengo tem sido tratada nos estádios afora, principalmente no estádio do Palmeiras e do Atlético Mineiro. E assim, é uma tendência a tratar a torcida rival como inimiga ou como indesejável de tal forma que a gente tem que rever o nosso comportamento no meio do futebol. Mas vamos lá. E elevar o padrão da infraestrutura do Maracanã. A gente está fazendo um camarote da presidência, vai ser nível Santiago Bernabéu, que a gente inaugura agora em janeiro. Nós vamos fazer uma série de intervenções no Maracanã. Nós vamos ter aquela rede que em alguns lugares a gente recebe, aquela rede super amistosa que tem no campo do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Nós seremos absolutamente recíprocos. Você recebe a gente com aquela merda daquela rede, vai ter uma rede pior e mais fechada no Maracanã para você. Certo? Galera. Bem, vamos lá. Essa afirmação aí, eu concordo 100%. Eu já tinha percebido que em alguns jogos o time mandante coloca uma rede desagradável que corta também um pouco a circulação de ar e tal, prejudica a visibilidade para envolver a torcida do time adversário. Isso, convenhamos, não é só com o Flamengo, mas sobretudo, como eu acompanho os jogos do Flamengo, é mais com o Flamengo, que eu vejo. Comenta aí se você vê acontecendo com o seu time também. Eu acho isso errado. Aqui no Rio de Janeiro, nós não temos torcida única porque nós entendemos que somos civilizados o suficiente para receber o nosso adversário, sem confusão. Pode ter confusão? Pode ter, mas isso é minoria e, na minha opinião, é só mudar a legislação e botar esse povo na cadeia, que rapidinho para. Mas isso ninguém quer mexer. Que a polêmica vem agora. Eu estava falando do futebol feminino e a gente trouxe aqui, em direito de transmissão, isso aqui. Então, assim, a gente ganha 480 mil pelo brasileiro, 480 mil. 110 mil pelo brasileiro sub-20, 90 mil pela Copa do Brasil e esses outros valores ridículos que estão aqui. Isso é justo? Quais são os fatos? Né? Ele está falando das premiações ridículas que os outros esportes, as outras modalidades do futebol... Se compara ao futebol masculino? Não. Mas não pode ser essa diferença. TV fica com os lucros do pacote de marketing e não distribui aos clubes. Então tem lá a nariguda da Globo que fica falando mal da gente e tudo mais. E o futebol, que não estimula, dá vontade de chegar e falar, filha, convence a sua empresa a botar 10 milhões por ano, 20 milhões por ano em direito de transmissão, que aí a coisa fica melhor. Não, pau que dá em João tem que bater em Maria também. Quem é que tem que pagar as contas? Somos nós que temos que pagar a conta. Olha quanto é que a empresa dela paga aqui pelo brasileiro. Isso eles não falam. O Flamengo bota 22 milhões no negócio, o Flamengo pede 11 milhões por ano, pede 1 milhão por mês com o futebol feminino. O dinheiro da transmissão fica todo com a Globo. É justo? Galera, olha só, vamos lá. Tem várias partes aí que a gente pode comentar dando razão para o BAP. A única coisa que a gente não pode dar razão, por mais que a gente não goste de determinado comentarista, eu acho que antes de você fazer qualquer
comentário, adjetivação, você tem que pensar o seguinte: porra, cara, e se estivessem falando de mim, e, pô, a mãe da pessoa ouvindo, o pai da pessoa ouvindo, os familiares ouvindo, porque às vezes a pessoa em si não merece tamanha consideração. Não estou dizendo que é esse o caso dessa jornalista, dessa comentarista. Colocando isso no nosso foco, eu gostaria de esclarecer que eu também não sabia o nome dela até ainda há pouco. E também não gosto da qualidade do trabalho dela. Não estou falando que ela é uma pessoa ruim, não estou adjetivando ela. Não. Quando eu escuto os comentários dela, eu penso da seguinte forma: essa mulher odeia o meu time. Essa mulher tem algum rancor. Ela não está falando com base em fatos. Ela está falando com base em uma opinião estritamente pessoal. Então ela não está praticando jornalismo, ela é comentarista de opinião. É o que eu estou fazendo aqui. Ela merece ser massacrada por isso? Não. Mas tem gente que vai gostar do que eu vou falar e tem gente que não vai gostar do que eu vou falar. Vida que segue, é só sair, passa direto. E é a mesma coisa comigo em relação a ela. Eu não gosto dos comentários dela, quando vejo que é ela que está no programa, eu até tiro. Então eu prefiro nem ver. Porque quando eu vejo ela em situações semelhantes, quando via, né? Porque agora eu não assisto mais, em situações semelhantes, falando de outros clubes, eu não vejo essa agressividade, né? Mas aí o BAP vai e chama a menina de nariguda da Globo. Tá certo? Não, BAP, não tá. Você aí tá falando como o presidente do Flamengo. Se você estivesse falando com seus amigos, já seria meio feio falar isso. No entanto, o restante que ele falou tá certo. As premiações são ridículas. O Flamengo é deficitário no futebol feminino. Aí o pessoal quer criticar que ele fala mal do futebol feminino. Olha, ele é gerente, ele é presidente de um clube e o clube ele busca formas de monetizar e ter lucro com as modalidades. Se a modalidade está dando prejuízo, dona CBF, então não tem como manter. Ou você exige melhores patrocínios, ou você conversa com a Globo e tenta negociar melhores patrocínios. Agora não pode um clube, o Flamengo pode pagar. E os outros clubes que ainda estão com a corda no pescoço? Que ficam 22 milhões de gastos, no caso no Flamengo, que nem é o melhor time de futebol feminino. Aí, o time do Flamengo, que nem tem um grande time no futebol feminino, tem prejuízo de 1 milhão por mês com a modalidade. Aí tem que pensar, nada contra o futebol feminino. Eu gosto de assistir. Não gosto ainda de alguns jogos, porque de fato tem. Mas aí no futebol masculino tem também aquele jogo chato pra cacete, que é ruim de assistir. Mas a imprensa tratou de cortar só essa parte para criticar o BAP. Não saiu do nada essa crítica dele. Por mais inadequada, inoportuna e desastrada que tenha sido, não saiu do nada. Vamos escutar a jornalista? Vamos escutar a comentarista falando do BAP. Depois estava ele falando no Jornal o Globo sobre o absurdo que é liberar o Maracanã para a Copa do Mundo Feminina, porque vai dar 2 mil pessoas de público no Renata jogo Mendonça, e tal, de uma maneira bastante desprezível. Ele adotando assim, um vocabulário de forma bastante, desprezível. Chamando de troço, esse troço que estão querendo empurrar. E eu acho que primeiro mostra ignorância, né? Porque não acompanhou o que aconteceu na Copa do Mundo de 2023, nem na Copa de 2020 e 2019. Não quer acompanhar, não tem o menor interesse em ter esse conhecimento, mas o que eu acho pior, Barreto, é que ele é o presidente de um clube que tem um produto, né? Você imagina o dono de uma empresa de chocolate falando mal de chocolate. Como é que você vende uma coisa que você está falando mal, que você está desprezando? Né? Então eu acho que é uma postura amadora. Ela fala que ele tem uma postura desprezível. Olha, o desrespeito também está dos dois lados, ô Renata Mendonça. Está dos dois lados. Você quer ser respeitada, você tem que respeitar. Aí, quando eu falei do BAP, eu tenho que falar de você. Você está falando da Globo. Chamou o cara de ignorante, quando a ignorante foi você, com todo respeito. Foi muito ignorante. O BAP falou mal do futebol feminino de clubes, porque ele é obrigado a manter o futebol de clubes. Fala mal de liberar o Maracanã para mais jogos por causa do gramado. Aí chega e começa a tentar distorcer o que ele falou. Ele não acompanhou a final da Copa do Mundo. Foda-se a final da Copa do Mundo. O que ele falou é que o Flamengo gasta por ano 22 milhões de reais no futebol feminino. A Globo transmite o futebol feminino, paga uma mixaria e o Flamengo é deficitário nesse ponto. Ele é deficitário, ele tem um prejuízo de 1 milhão de reais por mês com o futebol feminino. Aí ela faz a associação burra, esdrúxula e sem nenhum teor de raciocínio, vamos dizer assim, de falar, imagina o dono da fábrica de chocolate falando do seu próprio chocolate. Olha, se eu sou dono de um produto que está me dando prejuízo de 1 milhão por mês, eu já cancelaria esse produto, porque eu tenho outro que me dá lucro.
Então a sua associação só defende que o Flamengo termine o projeto de futebol feminino. Se a CBF permitisse, o Flamengo deveria terminar. E acho que deveria ser assim. Deveria ser assim, os clubes deveriam ir à justiça e falar ao CBF, você não pode me obrigar a investir em uma modalidade que me dá prejuízo sem uma contrapartida. Se eu não recebo contrapartida, eu vou tirar essa modalidade daqui. Acabou. Agora não. A CBF impõe isso aos clubes e os clubes ficam deficitários. O Flamengo tem dinheiro para pagar 11 milhões de reais de prejuízo no futebol feminino, tudo bem, é irrelevante para o Flamengo com uma receita de 2 bilhões. Mas pega um time que está com a corda no pescoço. 11 milhões de reais de dívida, porque tem que manter o time. Que seja menos, que seja 6 milhões de reais. Pega você e gasta 6 milhões de reais de prejuízo. Então, assim, a declaração do BAP foi inadequada? Foi. Eu, ainda assim, a critico. Mas agora, depois de ter visto a forma que é usual, como eu disse lá no início, eu nem assisto os comentários dessa repórter, porque eu tenho a sensação de que ela detesta o meu clube e ela é muito parcial. Mas tu vê a forma agressiva e odiosa com a qual ela se dirigiu à instituição Flamengo antes, o BAP estava respondendo. Aí a imprensa corta, não mostra o que ela falou e mostra só o que o BAP respondeu. E, claro, ninguém está falando que a Globo vende propaganda, transmite, ganha audiência, embora não seja muita, mas ganha audiência no futebol feminino e paga uma mixaria pela porra da modalidade. Bem, como eu disse, a treta não para. E, graças ao BAP, ele deu pano pra manga aí pra galera falar um pouquinho, né? Porque Flamengo dá audiência. E falar mal do Flamengo dá muito mais audiência. Mas se fosse com o seu time, o que você faria? Tem muito repórter que não tem imparcialidade para comentar. Lida com ódio. Fomenta o ódio. E eu já falei em outros vídeos. Esse ódio que eles fomentam, eles são tão responsáveis quanto a violência que a gente tem nos estádios. Galera, comenta aí, curte se você gostou, comenta o que você acha, concordou com a expressão do BAP, discordou, fala. Eu espero que a maioria discorde, tá, galera? Independente do que ela fala, independente do ódio que ela direciona pro Flamengo, independente da posição bem negativa que ela tem, parcial, eu acho que se a gente quer que respeitem o nosso clube, a gente tem que primeiro tratar com respeito. Vai muito do que eu vejo no nosso treinador hoje, no Felipe Luiz. Ele, até para criticar, ele tem muita educação. Então, fora esse ponto, a reunião foi ótima e, como flamenguista, eu fiquei muito animado de ouvir as coisas pela Flamengo TV. Forte abraço, galera. Até a próxima.